Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Quero agradecer a todos que são inscritos nesse canal. Hoje nós chegamos a 100 inscritos para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Neste vídeo de hoje eu quero trazer uma palavra que nesses últimos dias nós temos falado muito nas nossas lives. Quero trazer uma palavra de fé. E eu queria te convidar a você, se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, nos ajude para que nós possamos, através dessa plataforma do YouTube, alcançar mais vidas, levando a palavra do Senhor. Em Hebreus capítulo 11, versículo 6, a palavra de Deus diz assim: Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação de sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Eu quero destacar hoje aqui 3 elementos fundamentais da nossa fé. Primeiro, o que a fé faz. Segundo, como adquirir a fé. E terceiro, como que a fé funciona. E eu quero trazer dentro deste vídeo algumas passagens onde nós iremos aprender como adquirir essa fé. Primeiro ponto, o que a fé faz? A fé, ela agrada a Deus, né? Como nós lemos aqui no texto, sem fé é impossível agradar-lhe. Agradar-lhe quem? Agradar a Deus, porque a fé, ela é que justifica e nos justifica diante de Deus. A fé, ela é fundamental para uma vida com Deus. A fé não é somente para nós adquirirmos bênção, adquirirmos cura. A fé, ela nos faz termos uma comunhão com Deus. Ela nos leva a um nível de profundidade muito grande com Deus. Nesse texto nós vemos que Noé, quando ele foi avisado que havia de vir um dilúvio, a palavra nos fala que Noé temeu, e pela fé dele, ele acreditou na palavra. Por que ele acreditou na palavra? Porque ainda não se tinha visto um dilúvio, não se tinha visto um final de mundo, um final de civilização, mas ele creu na palavra e ele acreditou no invisível, naquilo que a palavra revelava para ele, aquilo que Deus tinha revelado para ele. Ele acreditou e isso lhe fez com que Deus o imputasse isso como justiça na vida dele. E se você ler o texto do versículo 7, o apóstolo fala que ele foi feito herdeiro da justiça de Deus segundo a fé. Então a fé, ela agrada a Deus. Então quando você vive uma vida de fé e você acredita na palavra, acredita no invisível, então você agrada a Deus. Todos os homens, guerreiros, profetas, alcançaram grandes conquistas e milagres. Foi através da fé. A palavra de Deus, ela nos diz que Abraão, nos seus dias, foi chamado de amigo de Deus. E por que ele foi chamado amigo de Deus? Não pelo fato dele ter oferecido o seu filho Isaac como sacrifício, mas ele foi chamado amigo de Deus porque pela fé em Deus, foi pelo ato dele confiar na promessa que Deus tinha na vida dele. O segundo ponto que eu acho muito importante da fé é como adquirir a fé. No livro de Romanos, capítulo 10, versículo 17, a palavra de Deus nos diz assim: de sorte que a fé
é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então, sendo assim, sem ouvir a palavra de Deus, você jamais vai adquirir uma fé inabalável, uma fé que vai te levar a um nível profundo com Deus. No Evangelho de Marcos, capítulo 5, eu gosto muito de falar sobre esta história, que nos dias em que Jesus ele concluía o seu ministério, a palavra nos diz que um dia Jesus estava caminhando juntamente com os seus discípulos e Jesus foi abordado por uma mulher. E a palavra nos diz que no livro de Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 25, a palavra nos diz que certa mulher que havia 12 anos, que tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isto, ela antes indo cada vez a pior. No versículo 27, o texto nos diz que, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou-lhe as suas vestimentas, porque se dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. O que nós aprendemos aqui? O ouvir falar de Jesus. Aquela mulher ouviu falar de Jesus. A palavra que foi entrando no seu coração fez com que nascesse dentro dela uma fé. E ela acreditava que Jesus então podia curar ela. E ela começou a dizer no seu coração: se eu tão somente tocar nas suas vestimentas, eu serei sarada. Por quê? Porque ela ouviu. Todos ali comentavam sobre Jesus, todos ali comentavam dos milagres que Jesus tinha feito, sobre o homem que curava cego, ressuscitava mortos. Então aquela mulher creu, então nasceu de dentro dela, pelo fato dela ouvir sobre Jesus, então ela acreditou. E quando ela acreditou, aquela palavra entrou dentro do seu coração e dentro dela nasceu uma fé, que se ela tão somente tocasse nas suas vestimentas, ela seria sarada. E assim aconteceu. A Bíblia nos fala que aquela mulher então veio por detrás de Jesus, mas antes, no seu coração, ela já dizia: se tão somente eu tocar nas suas vestimentas, eu serei curada. E assim aconteceu. A fé que ela tinha, a fé que fez com que movesse ela em direção até Jesus, e então ela recebeu a sua cura. Por quê? Porque ela ouviu. O texto diz que, ouvindo ela falar de Jesus, veio por detrás dele. Antes ela ouviu, e quando ela ouviu, a fé entrou no coração dela e ela acreditou e creu no seu milagre. Outro assunto que eu quero abordar aqui é como a fé funciona. Este é um dos assuntos que eu mais gosto de falar sobre ele, porque o próprio Senhor Jesus, nos seus dias de vida, quando ele estava aqui, ele, por diversas vezes, ele ensinou isso, e eu quero trazer algumas passagens para você aqui. No Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 23 e 24, a palavra nos diz assim: porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso eu vos digo que tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e o tê-lo-eis. Uma certa feita, Jesus, justamente com seus discípulos, saindo de Betânia, em caminho para Jerusalém, ele, juntamente com seus discípulos, avistaram uma figueira e, achando ter algum fruto naquela figueira, se aproximou e não achou nela fruto nenhum a não ser folhas.
E a Bíblia nos fala que Jesus então disse para aquela figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. No dia seguinte, pela manhã, eles, ao passar pelo caminho de novo, os discípulos avistaram que aquela figueira, ela se tinha secado desde até a raiz. Então Pedro, lembrando-se do que tinha acontecido, ele disse: mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. Então Jesus, ele responde a Pedro dizendo assim: Pedro, tenha fé em Deus. E ele disse assim: olha, porque em verdade eu te digo que qualquer que disser a este monte, erga-te e lança no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se terá aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Irmãos, olha que passagem interessante. Primeiro, Jesus disse: tendes fé em Deus, ou seja, a fé que você tem em Deus, ela te dá uma convicção de que tudo que você disser e você não duvidar no seu coração, vai ser feito. Então a fé, como eu tenho falado, a fé, ela te leva a um nível de profundidade com Deus, que as suas palavras se tornam poderosas. E foi isso que Jesus disse. Se você falar e não duvidar em seu coração, mas que você crê que aquilo que você fará lhe será feito, assim vai acontecer. Jesus, ele quando olhou para aquela figueira, ele disse: nunca mais coma alguém fruto de ti. E se você ler o texto, a palavra nos diz que aquela figueira, ela secou desde a raiz, para nenhuma chance mais ter daquela figueira dar fruto, para que ninguém mais comesse dela. Assim, irmãos, é a palavra. Quando nós cremos, se você crê em Deus, se a sua fé, se você acredita neste evangelho, se você acredita nessas palavras de Jesus, as suas palavras têm poder. E tudo que você pedir, no versículo 24, ele diz assim, ó: por isso eu vos digo, ou seja, eu afirmo para você, que tudo que você pedir orando, crede que você já recebeu, porque você vai ter. Ou seja, se você ora pedindo a sua cura, se você ora pedindo a sua bênção, a sua vitória, então você crê que você já recebeu. Você crê, porque isso é palavra de fé. Isso é assim que a fé funciona. É assim que a fé funciona, quando você fala, quando você coloca para fora de dentro do seu coração, você crê, porque o texto diz assim: porque aquele que disser, lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que você diz, tudo será feito. Então, se você tem pedido algo, se você tem se aprofundado, quem sabe você não esteja passando por um problema de saúde, por um problema sentimental, algo profundo, então creia em Deus, creia na palavra dele, comece a confessar, comece a dizer, comece a acreditar nessa palavra, assim como aquela mulher. Eu volto naquela mulher do fluxo de sangue, porque eu tenho aprendido tanto com aquela mulher. Aquela mulher ouviu, ela creu, ela não duvidou, ela acreditou que se ela tocasse nas vestes de Jesus, ela iria ser curada. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei qual é o seu grau da sua dor, eu não sei o que tem causado, mas eu sei que a palavra de Deus, ela pode entrar na sua vida, ela pode entrar no seu coração e mover a sua fé, para que você possa receber essa bênção, receber essa cura, esse milagre que você tanto espera. Deixa eu te contar um segredo aqui. No livro de Efésios, capítulo 1, no versículo 3, a Bíblia diz assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então eu quero que você pense nesta palavra.
você já é abençoada. Você já é uma pessoa abençoada por Deus. Por que você é abençoada por Deus? Porque a palavra de Deus, no livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 7, ela diz assim: sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo as Escrituras previsto que Deus havia de justificar pela fé o gentio, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Irmãos, o que eu quero trazer para a nossa vida com isso? Que Deus, ele levantou, chamou Abraão para que todas as famílias da terra fossem benditas, fossem abençoadas por ele. E como que nós entramos nessa história? Como que nós entramos nessa história? Através da fé. Sabe o que a fé ela nos faz? A fé ela nos liga a Deus, ela nos leva num nível profundo com Deus, onde a palavra diz assim, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. No mesmo livro de Gálatas, capítulo 3, a partir do versículo 25 diz: mas porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus, porque todos quanto fostes batizado em Cristo, já vos revestivos de Cristo. Nisto não há judeu, não há grego, não há servo, nem livre, e não há macho e nem há fêmea, porque todos vós sois um em Cristo. Agora o versículo 29, ele diz assim: se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiro da sua promessa. E qual é a promessa que Deus fez para Abraão? De sorte que os que são da fé serão benditos com o crente Abraão. Deus disse para Abraão assim, dizendo, todas as nações serão benditas em ti. Então, por isso que eu falo que a fé, ela te leva num patamar para com Deus, ela te dá uma autoridade, ela te vivifica diante de Deus. Então, por isso que eu falo, creia que você é um abençoado, creia que você é curado. Sabe o que a palavra de Deus ela nos diz no livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24, a palavra de Deus nos diz assim, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24, nos diz assim: levando ele mesmo em seu corpo, ele quem? Está falando sobre Jesus, levando ele mesmo sobre o seu corpo os nossos pecados, sobre o madeiro, para que mortos para com o pecado pudéssemos nos viver para a justiça, e pelas suas feridas foste sarado. Então, mais uma vez, entra aqui o fato de nós sermos abençoados, você já ser curado. Então você tem que acreditar nesta palavra, acreditar na sua cura, acreditar na sua vida com Deus, para que essa fé, ela te leve a um nível de espiritualidade, a um nível onde você possa aprender a viver com Deus. Então, nesse vídeo nós falamos como a fé funciona, como adquirir a fé e o que a fé faz, né? Aprendemos aqui que a fé, ela agrada a Deus, sem fé é impossível agradar a Deus. A fé funciona quando nós profetizamos, quando nós falamos, quando nós acreditamos em nosso coração, né? E como que nós adquirimos essa fé? Né? Ouvindo a palavra de Deus, né? Ouvindo, lendo a palavra, nos aprofundando. Quando Deus ele chamou Josué e ele disse para Josué, olha, você vai fazer com que este povo herde a terra que eu prometi, que eu jurei a Moisés. Então Deus falou para Josué assim, olha, medita nessas palavras dia e noite, não te aparte ela da sua boca, ou seja, não pare de falar, não pare de profetizar, de dizer, creia, porque assim como eu fui com Moisés, eu serei com você também. E então, irmãos, nós vemos que o próprio Deus, ele nos manda ler, nos manda
a estudar, a buscar a palavra de Deus, porque a fé, ela vem por ouvir e o ouvir pela palavra, né? É o ouvir pela palavra, é você ouvir o que a palavra está dizendo. É a mesma coisa de falar, ouvir o que Deus está te dizendo. É o ouvir pela palavra. Então, creia, acredite na mensagem do Evangelho, aquilo que Jesus falou. Jesus disse que tudo que você pedir em nome dele, ele faria. Então, acredite nessa palavra, acredite. Se você tem pedido a Deus, se você tem orado, tem buscado ao Senhor de todo o seu coração e você tem clamado, levado as suas orações até o trono de Deus, então acredite que essas palavras, elas são chegadas lá e você vai ouvir, que você vai receber. Acredite que você já recebeu, porque, como eu disse aqui, Efésios fala que nós já somos abençoados, você já é abençoado. Acredite nessa palavra que em Abraão, em Jesus Cristo, nós já somos herdeiros da bênção de Abraão. Então, por isso que eu convido a você se colocar na presença de Deus, neste momento onde nós iremos orar ao Senhor. Quero estar intercedendo por sua vida, por sua família, pedir ao Senhor que venha sobre a sua vida neste momento. Vamos falar com Deus neste momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus, nós entramos diante da Tua presença neste momento e queremos, ó Pai, Te agradecer por mais este momento junto aqui, através desta plataforma, Senhor, do YouTube, onde nós podemos levar a Tua palavra, podemos, Senhor, estar orando juntamente com este povo. Meu Deus, eu não conheço esta vida, mas o Senhor conhece. O Senhor sabe da dor que ela tem passado, destas feridas, desta enfermidade, Senhor, que tem estado dentro desta família. Eu te peço, meu Deus, por cada um aqui presente, eu te peço por este homem, por esta mulher, por esta jovem, por este jovem. Meu Deus, eu peço por esta mãe que ora pelo seu filho, que tem passado por dificuldades, tem enfrentado crises, meu Deus, dentro da sua saúde. Pai, eu oro por cada vida aqui. Eu peço, meu Deus, que em nome de Jesus, que a Tua palavra venha despertar, Senhor, em cada coração, em cada vida que se encontra aqui conosco, orando neste momento, que possa ser abençoada, que essa vida, ó Deus, possa receber neste momento, Senhor, a Tua cura, o Teu toque. Pai, em nome de Jesus, que esta palavra, Senhor, venha entrar dentro deste coração e essa pessoa possa crer, ó Pai, possa confiar, Senhor, na cura, possa confiar, ó Deus, na vitória, que o Senhor está dando libertação. Pai, eu oro por cada um aqui, eu oro por esta vida, Senhor, e peço ao Senhor, faz, ó Deus, algo novo nesta vida, que estas pessoas, meu Deus, venham sentir, Senhor, a Tua presença. Pai, em nome de Jesus, eu Te agradeço por mais este momento, o qual nós estamos aqui. Eu oro pelo nosso caderno de oração, onde ali, Senhor, tem centenas de pedidos de oração e nós apresentamos ao Senhor e pedimos ao Senhor, ó Pai, por cada vida e por cada um. Te agradeço por este momento, juntamente com este homem, com esta mulher que ora conosco aqui, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, que Deus te abençoe, que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor, que o Senhor venha iluminar o seu caminho. Em breve estaremos falando mais sobre o assunto da fé. Eu quero trazer para você, em um outro vídeo, algumas chaves que vai alavancar a sua fé, onde você vai aprender, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Fiquem com Deus, Deus te abençoe, tenha um dia abençoado. Se inscreva no nosso canal, nos ajude, já chegamos a 100 inscritos. É pouquinho, mas é o pouquinho que agrada a Deus. Nós estamos aqui com 100 inscritos,
rumo agora aos 200 inscritos, levando a palavra do Senhor. Nosso intuito aqui não é ganhar dinheiro, sim ganhar vidas, né? Orar pelas pessoas, apresentar o Evangelho de Jesus, que pessoas venham conhecer, ouvir a palavra para serem abençoadas. Desde já eu agradeço a você. Deixa aí o seu comentário, deixa o seu nome aí nos comentários, que nós estaremos orando por você. Nós temos um caderno de oração, temos um grupo de irmãos e irmãs de vários lugares do Brasil, onde nós fazemos todos os dias oração. Nós oramos pelo caderno, pelos nomes. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu lar, que Deus abençoe o seu casamento, o seu trabalho, e fiquem com Deus e seja curado em nome de Jesus. Amém? Fiquem com Deus em nome de Jesus.